Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E este é o nosso canal de teologia. Este canal ele é destinado àquelas pessoas que querem aprofundar os seus conhecimentos teológicos. Hoje nós vamos falar sobre montanismo. O que foi esse movimento? O que foi a crise dentro do movimento montanismo? Semana passada nós estudamos sobre métodos e metodologia. Estudamos sobre a história do método teológico e a importância de se fazer uma teologia com método. E estudando a história do método teológico, nós falamos sobre o movimento montanismo, sobre a pseudo-conversão de Constantino, falamos um pouco sobre escolástica e também sobre a influência de Aristóteles dentro da teologia. E aí eu disse para vocês que nas próximas aulas nós estaríamos vendo com um pouco mais de profundidade o que foi cada um desses movimentos. Então vamos à aula de hoje. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e instruir em justiça. O que eu aprendo com esse versículo? Eu aprendo que a escritura, ela é completa. Eu não preciso acrescentar mais nada à palavra de Deus. Não é? Ela já está fechada, como a gente costuma dizer. Porque ela é divinamente inspirada, como o apóstolo Paulo disse a carta para Timóteo, e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Ela é completa, não há necessidade de se acrescentar mais nada. Dito isso, ao longo da história, a igreja ela enfrentou desafios que colocaram em forte tensão, fé e razão, espiritualidade e política. Alguns buscaram revelações pessoais acima da Bíblia. Outros usaram a fé como instrumento de poder e houve quem tentasse conciliar filosofia e teologia. Mas em cada época a pergunta ela permanece: em quem está fundamentada a nossa fé? Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Na palavra eterna de Deus ou nas ideias e interesses humanos? Então hoje nós vamos falar sobre esse movimento histórico que aconteceu dentro da história da teologia, como resposta diferente a essa mesma questão. Então, hoje nós vamos falar sobre o montanismo e nas próximas aulas sobre Constantino, escolástica e o que foi o movimento aristotélico dentro da teologia, como uma resposta, cada uma delas diferente, a essa questão: em quem está fundamentada a minha fé? Vamos ver como experiências pessoais podem ser perigosas quando colocadas acima da palavra de Deus. O exemplo bíblico histórico, o exemplo histórico é o montanismo. Eu particularmente sinto uma tristeza quando você estuda com profundidade como que esse movimento ele começou e como ele terminou. Então esse movimento ele surgiu como uma reação contra o formalismo religioso da época. Mas ele acabou caindo em exageros e interpretações equivocadas da fé cristã.
um alerta bíblico. A carta 1 ao Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. É uma orientação para a nossa vida, não é? Então, ao longo dessa aula, nós vamos entender o contexto histórico, ideias centrais do movimento montanismo, a reação da igreja e as lições que podemos tirar para a nossa vida espiritual hoje. Primeiro, contexto histórico. O montanismo ele apareceu na Frígia, região central da Anatólia, atual Turquia, por volta de 155, 160 d.C., no século II. Naquele tempo, a igreja ela já estava organizada, mas ela começava a enfrentar problemas de formalismo. Cultos rígidos, ideias, regras detalhadas e uma dependência excessiva dos líderes humanos. Foi nesse cenário que Montano surgiu, acompanhado de duas mulheres, Priscila ou Prisca, como aparece nos relatos escritos, e Maximila. Elas eram consideradas profetisas inspiradas. O formalismo religioso. Mas afinal, o que significa esse formalismo? Formalismo religioso é quando a fé se reduz a rituais e aparências, sem uma transformação interior. É cumprir regras e tradições da igreja, sem viver um relacionamento vivo com Deus. O Senhor Jesus ele alertou sobre isso. Em Mateus 15:8, Jesus ele disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, na igreja antiga, isso se manifestou em três aspectos principais. Primeiro, uma ênfase exagerada de rituais e normas. Segundo, uma dependência excessiva dos líderes humanos. A vida espiritual, ela ficava quase que nas mãos da hierarquia. Os bispos decidiam o que era válido e pouco espaço sobrava para experiências espontâneas do espírito. Isso fazia com que muitos cristãos se acostumassem a depender apenas da instituição, em vez de cultivar uma relação direta com Deus. E uma superficialidade moral e espiritual sem uma mudança no coração. Então Montano e seus seguidores, eles reagiram contra isso, defendendo que a comunidade deveria confiar mais no Espírito Santo e menos nas estruturas humanas. Então, você vê, eles tiveram uma reação positiva contra aquele formalismo da igreja antiga, mas que não vai acabar muito bem. Então, eles começaram bem, mas não acaba bem. O movimento montanista, ele defendia profecias, ele defendia espontaneidade espiritual, uma maior confiança no Espírito Santo, mas ele acabou no fanatismo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João ele fala assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
Amém? Montano, ele se apresentava como um porta-voz especial do Espírito Santo, semelhante ao papel dos apóstolos. Existem relatos que ele falava sobre o Espírito Santo na primeira pessoa. Isso é muito perigoso. Ele entrava em transe. Os relatos dizem que Montano entrava em transe e ele falava na primeira pessoa, no Espírito Santo. Era como se fosse o próprio Espírito Santo encarnado nele. Ele falava na primeira pessoa. Além disso, o movimento ele tinha uma visão escatológica muito radical. Montano afirmava que o reino de Cristo ele começaria em breve em Papusa, na Frígia, e que seus seguidores do montanismo, teriam um papel de destaque nesse reino. Para se preparar, eles praticavam um ascetismo rigoroso. O que é um ascetismo rigoroso? Era uma busca de santidade muito rigorosa. Então, eles orientavam as pessoas sobre a castidade. Se um membro do grupo ele fosse casado e ficasse viúvo ou viúva, a orientação era para que não se casasse mais, para que mantesse a castidade. Eles tinham uma alimentação frugal. O que é uma alimentação frugal? É comer somente o necessário para você continuar vivendo. Eles não exageravam na alimentação, eles não gastavam muito com o alimento. Eles tinham uma disciplina muito severa de jejuns. No entanto, como acontece com muitos movimentos de reação, o excesso de zelo levou a interpretações radicais e distorcidas da palavra de Deus. Então, o desejo deles renovarem a fé acabou se transformando em fanatismo. E a igreja reagiu. A igreja ela não aceitou essa extravagância. Eu acredito que eles se basearam em Gálatas 1:9, que diz assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém. Em 381, no concílio de Constantinopla, os bispos declararam que os montanistas deveriam ser considerados pagãos. E isso é muito triste, porque eles começaram bem. A intenção de Montano, visto a grosso modo, ela começou bem, mas ela acaba mal. Mesmo assim, o movimento atraiu figuras importantes. Tertuliano, um dos maiores pais da igreja, com uma teologia apurada, uma teologia muito séria. Tertuliano, ele é muito respeitado ainda hoje. Ele se tornou montanista. O montanismo, ele foi forte em Cartago, no Oriente, e ele mostrando que havia uma sede espiritual e que a igreja institucional não estava conseguindo suprir essa sede que as pessoas tinham. Por fim, o montanismo acabou se dissolvendo. Lições teológicas e espirituais para a nossa vida. Precisa haver equilíbrio entre doutrina e experiência espiritual. A palavra de Deus em Romanos 8,16 diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: examinai tudo, retém o bem.
O montanismo, ele nos deixa um alerta. Quando a igreja se preocupa demais com regras e estruturas, corre o risco de sufocar o desejo humano por experiências espirituais mais intensas. Organização e doutrina são importantes, mas não podem estar separadas da dimensão emocional e da busca por contato imediato com Deus. Em outras palavras, fé organizada precisa caminhar junto com a experiência espiritual viva. O equilíbrio ele é essencial na vida espiritual. Nem formalismo vazio, nem fanatismo descontrolado. Uma conclusão para essa primeira parte. O montanismo ele foi condenado, mas ele continua sendo um aviso para nós cristãos hoje. Ele nos lembra que a igreja ela deve manter uma doutrina sólida e ao mesmo tempo abrir espaço para a ação do Espírito Santo. Que possamos aprender com essa história a buscar uma fé equilibrada e estruturada, mas também viva, emocional e profundamente espiritual. O perigo de colocar experiências pessoais acima da palavra de Deus é a subjetividade versus a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus e a subjetividade é aquilo que é próprio de cada um. Não é? A palavra de Deus em Isaías 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus ela é eterna. As experiências pessoais, elas são limitadas, elas variam de pessoa para pessoa e podem ser influenciadas por emoções, por cultura, pela circunstância da vida que se está levando, não é? Já a palavra de Deus, ela é objetiva, ela é eterna e ela é imutável. Quando alguém coloca a sua experiência pessoal acima da palavra de Deus, corre o risco de transformar algo passageiro numa regra de fé. Criação de doutrinas humanas é um outro perigo, não é? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 15, versículo 9, Jesus ele disse assim: em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Não é? Se experiências pessoais viram o critério principal, surgem interpretações e práticas que não têm base na palavra de Deus. Isso pode levar a heresias e a um evangelho distorcido. Uma confusão espiritual. Não é? A palavra do Senhor em Mateus 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. A fé, ela deixa de estar firmada em Cristo e passa a depender de sentimentos ou vivências. Né? Isso gera instabilidade, porque as experiências mudam, mas a palavra de Deus ela permanece. E há o perigo do engano. Em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios. O inimigo ele pode usar experiências para confundir. Né? A Bíblia ela nos alerta que até sinais e maravilhas podem enganar, se não forem julgados pela palavra. A perca da autoridade bíblica. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Então, quando a experiência ela é colocada acima da Escritura, a Bíblia deixa de ser uma regra de fé e prática. Isso abre espaço para que cada um crie a sua própria verdade. Uma ilustração. Imagine um barco no mar. Se ele seguir apenas pelas ondas, ele vai se perder. Mas se segue o farol, ele encontra caminho seguro. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4, versículo 14. Uma aplicação pedagógica. Experiências pessoais podem ser válidas, mas nunca devem substituir ou contradizer a palavra de Deus. A Bíblia ela é um padrão seguro para julgar toda e qualquer experiência. Outros exemplos além do montanismo. Experiências pessoais na Bíblia. Saul consultando a média de Endor, 1 Samuel capítulo 28. Ele buscou uma experiência espiritual fora da direção de Deus e isso trouxe juízo para a vida dele. Os falsos profetas em Jeremias capítulo 23, eles diziam assim: tive sonhos, tive visões, mas elas não vinham da parte do Senhor. Então, uma aplicação. Nem toda experiência espiritual é verdadeira e segura. Ela precisa ser julgada pela palavra de Deus. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Na história da igreja, o que o montanismo ele trouxe? Ele trouxe misticismo medieval. Muitos buscavam experiências místicas sem base bíblica, o que levou a práticas supersticiosas. E para os movimentos modernos? Há grupos que colocam visões, revelações pessoais e sentimentos acima da Escritura, criando doutrinas próprias. Um princípio pedagógico. A palavra de Deus ela é um filtro. Experiências podem existir, mas devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Conclusão. A experiência ela pode ser válida, mas ela nunca substitui a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso padrão seguro, ela é a nossa bússola, ela é o nosso farol, ela é a nossa lâmpada. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou isso em Mateus 24, 35. Então, como que eu faço para distinguir entre uma revelação genuína do Espírito e uma experiência subjetiva? Pela coerência com a Escritura e pelo fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. O que acontece quando alguém coloca suas próprias experiências acima da autoridade bíblica? Gera confusão, subjetivismo e risco de heresia. Olha o que está escrito em Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em nossos dias, você vê práticas semelhantes ao montanismo? Sim, nós vemos. Em movimentos que priorizam novas revelações sem base bíblica. Então, não ultrapasseis o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia, como foi dito logo no começo, ela já está fechada. Toda a revelação dela. E nós vemos em 1 Timóteo, orientação do apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então não precisa se buscar além da Escritura, nem acrescentar a ela. Lembrando que ela já foi fechada. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Amém? Isso é o que nós tínhamos para o estudo de hoje. E eu peço que Deus continue ministrando ao seu coração, como Deus tem ministrado ao meu coração, através da santa palavra dele. E que você tenha aprendido um pouco mais com a nossa aula de hoje. Amém? O vídeo ele ficou um pouco longo. E para você que ficou até aqui, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso ajuda o meu canal, né? E se puder, faça algum comentário. Se você ficou até o final dessa aula, faça algum comentário. O que você achou de relevante, se você achou relevante para o estudo teológico. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. E a próxima semana, se Deus assim o permitir, nós estaremos falando sobre a pseudo-conversão de Constantino. Amém? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Deus o abençoe.